Aleluia. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Sabemos que ela pode suprir as nossas carências. Ó Senhor Jesus, essas palavras vêm de encontro, Senhor, à carência de cada um de nós. Como já foi dito, nós não queremos sair daqui as mesmas pessoas. Ó Senhor, manda só uma palavra. Senhor Jesus, abençoa a nossa comunhão, Senhor. Essa manhã nós te louvamos por esse grande amor com quem nos amou, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça fomos salvos, ó Senhor, e isso não veio de nós, foi um grande presente de Deus. Obrigado por esse presente, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como já foi dito aqui pelo Gleito, né, nós vamos desfrutar da epístola de Paulo aos Efésios, só que a parte 2. Domingo que vem, a parte 3. E no outro domingo, a parte 4. Isso é para mostrar a importância dessa epístola, né? Epístola de Paulo 1, 2, 3 e 4, né? A gente pode se perguntar, por que não variou o título? Certamente, porque essa epístola é muito importante. Ontem, o jovem Lincoln, ele compartilhou conosco o encargo lá no local 3. Ele está aí, o Lincoln, tá? Está na cozinha? Ah, está no serviço, né? Ele citou uma frase que me chamou a atenção, eu queria repetir essa frase para os irmãos aqui. Ó Senhor Jesus. Com a repetição, começamos a metabolizar aquilo que ouvimos. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu peguei essa frase para mim. Porque nós ouvimos e ouvimos e ouvimos. Mas à medida que nós ouvimos mais um pouquinho, essa coisa vai sendo metabolizada, porque parece que não caiu a ficha, né? A gente ouve, mas aí, entra a semana, a mesma coisa. Com raríssimas exceções. Aí vem de novo, ou novamente essa palavra, né? Começa a ouvir, mas irmãos, creia, pouco a pouco isso vai sendo metabolizado, vai se constituindo em nós, até a ficha cair. Opa! Eu fui abençoado antes da fundação do mundo. Se em determinado lugar você percebe que você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas isso não é grandioso? Isso é grande demais. Por isso que há essa necessidade. Não sei se está funcionando, irmãos. Deu problema? Ok. Por isso que há essa necessidade de repetição. Quem de nós aqui, irmãos, pais, avós, não já ouviu as nossas crianças, né? Conta a história, papai, né? Conta a história, vovô. Lá vai você contar a mesma história. Aí quando dá na noite seguinte, ele diz novamente, conta aquela história de novo. Aí você conta a história. Quem não contou a história da luva Lulu aqui N vezes? A luva Lulu, né? Menina ia dormir, conta de novo. Nós hoje precisamos ser como essas crianças. Fala de novo, pai. Conta de novo. Fala novamente. Por isso, irmãos, nós precisamos perceber a importância do título, a epístola de Paulo aos Efésios. Por que essa quantidade de títulos? Porque essa carta, realmente, ela é uma carta muito profunda. Ela é uma carta em que, até mesmo, essa igreja em Éfeso, ela tem algum aspecto nós precisamos perceber, porque até mesmo em Apocalipse o Senhor não esqueceu dela. Lá em Apocalipse, quando o Senhor estava falando ali às 7 igrejas, uma delas era a igreja em Éfeso. E ele então chamou a atenção para essa igreja: arrepende-te. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Porque você abandonou o primeiro amor. O que o Senhor quer é que nós resgatemos. Nós não lançamos fora esse amor. Não é
é que nós lançamos fora? Nós apenas abandonamos o primeiro amor. Deixamos de dar importância àquilo que é mais importante, aquilo que é primário na nossa vida. E começamos a valorizar coisas secundárias. Não é, irmão Erivaldo? O vaso é de alabastro. Mas Deus não está preocupado tanto com o vaso. Deus quer o conteúdo, irmãos. Deus quer o que está no nosso interior. Deus quer o que Ele mesmo colocou em nós. O que Ele colocou em nós foi o Espírito. O maior presente que Deus pôde dar para o homem, irmãos, é o Espírito, irmãos. Hoje nós podemos clamar, Abba Pai. Eu duvido que eu e você, quando nós não criamos, nós clamávamos Abba Pai. Porque foi enviado ao nosso coração o Espírito daquele que clama, Abba Pai. Você pode clamar, Abba Pai? Abba Pai. Abba Pai. Ó Senhor Jesus. Josimar falou para nós na semana passada sobre a Epístola aos Efésios, parte 1, e ele entrou no livro de Romanos, mostrando exatamente isso, que essa bênção prometida a Abraão, nós recebemos pela fé. Nós recebemos esse Espírito começa a trabalhar em nós. À medida que nós nos abrimos, esse Espírito começa a trabalhar, vai trabalhando. Esse Espírito geme dentro de nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas esse Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É só você abrir a sua boca, e Ele começa a interceder a necessidade de Deus. Esse Espírito, Ele nos guia, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Ele nos guia ou nos guia? Ou não nos guia? Ele está dentro de nós, Ele é a unção. Irmãos, Ele nos guia. Se você for fazer algo com o Espírito não sela, Ele põe ali uma sinalzinho amarelo dentro de nós. Se nós insistirmos, é porque falta a nós a sensibilidade do Espírito Santo. Mas Deus, Ele fala o nosso coração. Não adianta. É seguro seguir o Espírito. Irmãos, é a maior segurança seguir o Espírito. Não tem problema, nessa avenida, nessa trajetória do início da nossa carreira até atingir o objetivo final, que é reinar com Cristo, há várias placas de advertência. Você viaja na estrada e está lá, várias placas de advertência. Curva à direita, diminua a velocidade, curva fechada, ou uma série de coisas, nós que viajamos muito, está lá. Se a gente obedecer essas placas de sinalização, certamente nós vamos chegar seguros ao nosso destino. Da mesma forma é o Espírito. O Espírito está dentro de nós para nos guiar, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E aí mostrou um versículo para nós, se Deus é por nós, quem, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ele mostrou aqui, eu queria pegar o gancho da mensagem do irmão Josimar, domingo passado, para entrar nessa aqui. Então, de tudo que foi dito aqui, eu quero dizer para vocês, que diremos, pois, à vista dessas coisas, Romanos 8:31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você precisa pagar algo? Ele nos deu graciosamente com ele todas as coisas, sem dinheiro, sem preço. O único requisito é a fé. Então, irmãos, antes de entrar na parte 3, eu queria fazer algumas considerações, dessa igreja em Éfeso. Eu queria um pouquinho aqui entrar no capítulo 19 de Atos com os irmãos, que conta um pouquinho, conta o começo. Paulo foi, o seu contato com os Efésios, Atos 19. Aconteceu alguns itens que eu queria tocar.
Atos 19:1 diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que ele respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles receberam instrução de um irmão chamado Apolo, mas esse irmão, ele tinha clareza somente até o batismo de João. Ele chegou a falar, mas se limitou até João. Mas quando Paulo chegou, perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Se Paulo chegar aqui de manhã e perguntar: irmãos, vocês receberam o Espírito Santo? O que é que vocês vão receber? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quem foi aqui batizado em nome do Senhor Jesus? Diga amém. Puxa, beleza, né? Já recebemos o Espírito Santo, já fomos batizados. Quem não foi, pode ser hoje, não tem problema. E a partir do versículo 8 diz: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então Paulo chegou ali naquela cidade, Éfeso, uma cidade grande, uma cidade portuária da Ásia Menor, uma cidade onde tinha muito trânsito de pessoas. Então Paulo viu, aqui é uma cidade estratégica. Ele passou 3 meses ali, discutindo ali na sinagoga, mas ali, aquelas pessoas que estavam ouvindo Paulo se mostraram empedernidos. Então Paulo, logo em seguida, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, coração duro, descrentes. Será que nessa manhã tem alguém aqui desse jeito? Se tiver, eu digo para vocês: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não saia daqui, que Deus vai martelar, vai martelar, vai martelar, vai martelar, até quebrar esse coração duro. Falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto pelo espaço de 2 anos. Irmãos, olha só, 3 meses aqui, 2 anos aqui. É muito tempo, irmãos. Muito tempo. O homem que vivia viajando, ele parou ali 2 anos, porque ele viu naquela cidade, uma cidade estratégica, uma cidade, porque o desejo dele é que dali todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus. Esse era o desejo de Paulo. E ele, então, passou ali aquele tanto de tempo. E ali aconteceu coisas extraordinárias. Irmãos, nessa igreja, nessa cidade, o versículo 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, nesse período, a Bíblia relata Deus, por intermédio de Paulo, fazer milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais. Olha só, irmãos. Que palavra, que poder. Lenços e aventais do uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. As enfermidades, quero dizer, as enfermidades estão relacionadas a espíritos malignos. Porque uma mesa dessa, por mais que eu mande ela fugir, fuja daqui, vá-se embora, ela não vai embora, porque ela não tem nenhum tipo de expressão de vida. As enfermidades fugiam. Nós vimos nos últimos dias, o irmão Pedro falou para nós, ele curou as doenças e as enfermidades. Nós precisamos de libertação. Irmãos, foi falado ontem pelo jovem Lincoln. Nós precisamos entender. Nós temos um corpo, alma e espírito. Quando nós estamos doentes do nós, ele até falou, né? Quebrou a perna, você vai ao médico. Ou você vai ficar em casa com a perna quebrada. Irmãos, eu não vou. Você quebrou a perna, vá para o... Não vou para o médico, porque eu creio em Deus e eu não vou para o médico. Você vai para o médico.
Essa é a doença do corpo, irmão. Esse é um problema do corpo, mas e o problema da nossa alma? Até não falei para ele, mas falar agora. Uma das profissões mais destacadas hoje é psicologia e psiquiatria, né? Psicólogo, ele acertou de cheio, né? Esse jovem Lincoln está fazendo psicologia, ou seja, ele irmãos, é aquilo que o Simval falou no nosso aperfeiçoamento. Vamos quebrar, irmão. Se você tem um problema, esse problema está relacionado à sua alma, à sua emoção, à sua mente, à sua vontade, coisas que você não consegue se libertar. Procure profissionais que possam lhe ajudar. Até mesmo na vida da igreja nós temos. Abra. Ou então, o Senhor deu uma dica, irmãos. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É a dica do Senhor. Vamos ao Senhor. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João capítulo 6, versículo 36. Tal qual estou, sem me esquivar. Sem nada em que me apoiar. Cordeiro eterno, venho a ti. Vamos ao Senhor. Por que ficar sofrendo, se nós podemos ir ao Senhor? Vamos ter esse hábito. Porque nessa cidade de Éfeso aconteceu algo tremendo, irmãos. Além de acontecer isso com o lenço, os aventais, as enfermidades fugiam, a palavra era tão prevalecente que o versículo 18 diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Irmãos, tem que ser muita luz. Tem que ser uma coisa tremenda, poderosa, para fazer com que as pessoas venham denunciando publicamente as suas obras malignas. Claro, hoje nós estamos na era... Não precisa mais disso. Você vem aqui, irmãos, eu quero falar aqui e tal. Não é isso. Mas, por causa disso, o versículo 20 diz: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Tem irmãos que dizem assim: irmãos, eu não sei, eu estou achando, né? A palavra está tão repetitiva, parece que, não sei, parece que a palavra perdeu, assim, não perdeu nada. A palavra é a palavra. A palavra, ela é poderosa. A palavra, ela é uma espada, ela vai separar o que é alma de espírito. Você é que talvez não esteja bem recebendo a palavra. Irmãos, esses dias eu tenho considerado muito. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, eu queria ir até 1 João com os irmãos, se os irmãos me permitem. 1 João capítulo 1, diz assim, 1 João capítulo 1 diz assim: se porém andarmos na luz, versículo 7, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Deixa eu ler de novo. Nos purifica de todo pecado. O versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ó Senhor Jesus, é só você ir diante dele. A figura do tabernáculo era, quando você entrava no Santo dos Santos, era todo revestido de ouro, ou seja, não havia nada, não havia luz natural, tudo era a glória de Deus. Quando se chega na presença de Deus, e você diz assim: Senhor, eu sou assim, o Senhor vai dizer: você é exatamente assim. Senhor, os irmãos disseram que eu preciso fazer isso, é verdade? Ele vai dizer: sim, é verdade, você precisa fazer isso. Irmãos, Deus está querendo uma geração. Todos os domingos, dia após dia, reunião após reunião, Deus nos escolheu nele e nos predestinou para ele. E ele nos chamou para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. É possível? Eu quero perguntar para os irmãos: é possível isso? É ou não é?
É possível, irmãos? Por que é possível? Ele nos criou para isso. E Ele nos colocou num ambiente onde há tutores e curadores. Versículo 9 diz aqui: se confessarmos os nossos pecados. João, eu disse, João, por que você não escreve assim? Se você considerar o seu pecado. Mas é engraçado, aqui está escrito, se confessarmos os nossos pecados. Aí, irmãos, não tem como não lembrar de Daniel, quando estava orando e dizendo: Senhor, temos pecado diante de ti. Mas Daniel, você... É isso aí. E Neemias também, quando ele estava fazendo confissão, ele confessou: Senhor, nós temos pecado diante de ti. Por que nós confessamos assim, irmãos? Porque hoje nós somos um corpo, nós estamos unidos, irmãos. Não tem jeito, nós estamos ligados uns aos outros. O que eu faço ofende os meus irmãos. O que eu faço de positivo afeta os meus irmãos. Mas o que eu também faço de negativo afeta os meus irmãos. E muitas vezes a gente acha, né? Às vezes a gente sente, isso é uma avaliação minha também, né? Às vezes a reunião parece estar tão carregada, tão pesada. Por que os irmãos não têm liberdade? Por que os irmãos, têm liberdade, né? Serve de música, tem liberdade, né, Chico? Tem liberdade, peçam hinos da mesa do Senhor, vamos glorificar o nosso Deus. Irmãos, tenham liberdade, irmãos. A palavra está nas nossas mãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas parece, na nossa experiência, porque a ficha ainda não caiu. Mas vai metabolizando. Uma hora nós vamos, eureka! Né? Essa parte que eu estou tocando aqui, nessa questão de se confessarmos os nossos pecados, nós temos orado, nós temos tido reunião de oração, e nós temos orado: Senhor, realmente nós temos cometido graves falhas diante do Senhor. O Senhor vem nos limpar. Senhor Jesus. Alguns itens também aqui de Atos 19, mas por causa do tempo, irmãos, por causa do tempo, a palavra do Senhor crescia. Eu quero tocar um ponto da importância da carta de Efésios, Atos 20. Quando Paulo saiu de Efésios, ele ia em direção a Jerusalém, mas ele tinha uma preocupação com a igreja em Éfeso. Atos 20, 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Claramente, nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo. E começou a dar a instrução. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então ele estava indo em direção a Jerusalém. Todos nós sabemos, irmãos, Paulo, ao chegar em Jerusalém, foi preso, houve um tumulto, pegaram ele, foi preso. E dessa prisão aí, irmãos, desde a prisão de Paulo em Jerusalém, culminou, por fim, ele apelou para César. Nós não temos tempo. Ele apelou para César e, por fim, veio achar-se em Roma. Mas o Senhor é maravilhoso, viu, irmãos? Atos capítulo 20, versículo 28, versículo 30, quando Paulo estava em Roma, diz assim: por 2 anos, Atos 28, 30 diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebiam todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus.
Foi nesse ambiente, era uma prisão domiciliar. Foi nesse ambiente, um pouco de tranquilidade, que Paulo novamente escreveu uma carta aos Efésios. Como foi mostrado aqui, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon, Paulo escreveu durante esse período dessa liberdade de 2 anos, né? As prisões tinham umas bolas de ferro, tinha alguém que cuidava, mas ele tinha liberdade. Então ali nesse ambiente, Paulo escreveu a carta aos Efésios. E olha só, irmãos, que carta maravilhosa. É uma carta que muitos historiadores, teólogos, dizem que é uma carta de cunho universal para todas as igrejas, e não somente para a igreja em Éfeso. Olha essa epístola. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então aqui tem 2 pontos que eu queria tocar: santos e fiéis. Amém? Santos e irrepreensíveis. Santos e fiéis. Mesma coisa. O que é santo, né? Estava dizendo com os irmãos, né? Quando eu era, na época que eu não tinha entendimento, né? Santo para mim era aquilo que eu via lá dentro da, né? Dentro do, vocês estão entendendo lá, né? Aí, né? Chegava lá, né? O que é ser santo, irmãos? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Deus nos separou antes mesmo de nascer. Antes de voltar para Santos, eu quero ler um versículo com vocês. Abram aí Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Versículo 5. Esse versículo está no alimento diário da semana 4. Jeremias 1,5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Irmãos, nós estávamos no ventre da nossa mãe. Nós precisamos valorizar isso que os irmãos falaram. Irmãos, pensa no arranjo divino que Deus teve que fazer. Para cumprir a sua promessa, Deus fez um arranjo tremendo daqueles, né? Pegou o nosso tataravô, que para trás a gente não sabe o nome, senão a gente citava. Pegou os nossos tataravós. Aí veio, depois do tataravô é bisavó, né? Bisavós, né? Todo arranjo. Veio os nossos avós, os nossos pais, para que nós hoje estivéssemos aqui, irmãos. Todo arranjo, né? Deus arranjou direitinho, tal, para que nós, em que era eles vão nascer? Alguns dizem, eu queria ter nascido na era em que Jesus andava na terra, né? Na era em que Jesus andava na terra, essa aí, irmãos, eu queria ter nascido nessa era. Pois eu digo, irmãos, pois eu, conhecendo o Espírito, eu prefiro ter nascido realmente nessa era, e Deus não errou. Você não nasceu na era errada, você nasceu na era certa, no momento certo, na plenitude do tempo você nasceu. E Deus preparou tudo, irmãos. Deus nos livrou de tantas coisas. Já passamos por tantos perigos. E hoje nós estamos aqui exatamente porque Deus nos predestinou para a filiação. Eu gosto disso, ó. Ele nos predestinou. Predestinou, olha só. Os alunos aqui conhecem pré-vestibular. Né? Você está fazendo o que, irmão? Estou fazendo pré-vestibular. Eu pergunto para vocês, o pré-vestibular em si só, por si só, garante a faculdade?
Ó, irmãos, estou no pré-vestibular, com certeza. Mas com certeza eu vou entrar na faculdade, é assim? Hã? Hein, Bárbara? Pré-vestibular. O destino é entrar na faculdade, mas requer de você esforço, labor, trabalho, luta. Predestinados à filiação. Vamos ficar aqui, né? O Senhor nos predestinou para a filiação, então, beleza, maravilha, ninguém faz nada, todo mundo legal, em paz me deito então, logo o sono vem, pois só tu, Senhor, sabe como é que é, né? É assim, irmãos? Só vida boa. Ele nos predestinou, irmãos, ele nos predestinou. Mas entendam, irmãos, agora é a nossa vez. Eu preciso, ele nos predestinou para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Ele já nos separou. Ele nos separou, ele já fez, irmãos, a parte dele, ele já fez. Paulo também diz em Gálatas, quanto ao que me separou antes de eu nascer. Então nós já fomos separados. Agora, nós estávamos ali, Deus nos colocou embaixo de um dispensar, o dispensar do Deus triuno. Em toda reunião, eu abro meu ser, abro meu coração, invoco o nome do Senhor, eu começo a lutar junto com os irmãos, eu começo a servir, estar junto, lutando junto com os irmãos, a vida de Deus cada vez mais entrando, e entrando, e entrando, e entrando. O que é que vai acontecer, irmãos? Vai haver um processo de santificação. Esse ponto, né? Esse ponto de separação. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos. Está em João capítulo 17. João capítulo 17. João capítulo 17. Tem uns versículos preciosos para os separados, tá? Ele nos separou. Mas eu queria deixar muito claro para os irmãos. Nós vivemos no mundo, não tem como, né, irmãos? E também, outro dia eu assisti um filme que era o Homem Bolha, né? O homem vivia dentro de uma bolha. Ele não tinha contato nem com... Não é esse tipo de coisa que o Senhor quer conosco. Mas eu queria mostrar uma coisa aqui para os irmãos. João 17, versículo 6, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 9, é por eles que eu rogo. Você sabia? É por eles que eu rogo. Você sabia que ainda hoje o Senhor está rogando por cada um de nós? Ou está escrito aqui, é por eles que eu roguei? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Nós somos de quem, irmãos? Somos do Senhor? É mesmo? Vamos repetir, nós somos do Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Pergunto, você é do mundo? Sim ou não? Tem que falar com muita convicção. Eu não sou do mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Os irmãos têm ou não têm dispensado a palavra de Deus aqui para vocês? O Senhor tem ou não tem dado a sua palavra? A pergunta é, e o mundo os odiou? Ou nós ainda estamos de braço dado com ele? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E ele continua dizendo aqui, eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, se o Senhor falou isso é porque é importante. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, vamos falar várias vezes, nós não somos do mundo, até a ficha cair.
Não podemos. O que é o mundo? O mundo que eu estou falando aqui não é as pessoas, não é odiar as pessoas. É um sistema que foi preparado, montado para te desanimar, para nos desanimar, para nos abafar, para nos deixar para baixo, para tentar falar o contrário do que Deus está falando para nós. O mundo é um sistema, irmãos. É só para nos lançar para baixo, certo? Muitas vozes, muito isso, a gente não consegue discernir a voz do Senhor. Eles ouvem a minha voz. É esse sistema que eu estou falando. Eu não estou falando das pessoas, nós precisamos amar as pessoas. Deus amou o mundo, aí sim são as pessoas. Mas um sistema foi montado, bem montado, né? E agora, desses últimos tempos, a gente vê isso mais claramente. Na época que eu estudava, a gente tinha aula até sexta-feira. Sexta-feira era festa, né? Sexta-feira, quando eu ouvi o barulhinho lá do sino, festa, só segunda-feira agora. Mas agora, irmãos, eu pergunto aos irmãos, irmão, dá para vocês sábado? Irmão, dá não. Por quê? Estou fazendo simulado. Meu Deus do céu. E domingo? Também não. Apertando. É a figura de Faraó, aperta com esse povo. Eles estão desocupados. Eles estão falando demais de Deus. Então aperta eles, não tem mais tempo para nada. Sábado, domingo, tem irmãs, hoje é possível que tenha jovens que não estejam aqui porque está de alguma maneira na escola fazendo algo. É esse sistema que eu estou falando, irmãos. É isso que eu estou falando. Eles não são do mundo como também eu não sou. É isso que tem que ficar bastante claro para nós. E aí o 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar, se separar, cada vez mais, né? Ler a palavra, desfrutar da palavra, orar, ter comunhão, estar junto com os irmãos. Esse é o processo de santificação. Todo o tempo vai nos separando. Mas aí alguns podem estar perguntando, mas irmãos, eu vivo nesse mundo e agora o que fazer? Eu sei que alguns devem estar se interrogando, como eu também. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos abandona, Ele dá dica de tudo, tá? Eu quero ler com vocês aqui, primeiro aos Coríntios, capítulo 7, Paulo dá uma deixa para nós aqui, né? É esse processo que nós estamos passando, esse é o processo, irmãos, que os irmãos mandaram uma mensagem para nós esses dias, é a resiliência, né? É a nossa capacidade de suportar pressão, né? Pressão por todos os lados, mas nós continuamos firmes, não é, irmã Leusa? O capítulo 7 de 1 Coríntios dá algumas dicas. Versículo 29, 7 e 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Puxa, Paulo, que complicação, né? E agora? O que fazer? Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. A aparência deste mundo vai passar. Você quer viver de aparência ou quer viver de realidade? Você viver de aparência é você se acabando por dentro, se desmoronando todo, sabendo como é que está a sua vida, mas você quer ter um viver de aparência, que está tudo bem, não está legal, né? Está ali, mas Deus sabe. Eu quero viver de realidade. Os que servem junto comigo sabem, irmãos, a vida não está fácil, mas eu quero viver de realidade. Eu não quero viver de fantasia. Eu vivo a vida da igreja para me ser um vencedor. Sei das minhas limitações, mas eu quero ser um vencedor. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, faça o que for preciso, mas faça. Eu preciso ser um vencedor. Faça o que for preciso.
1 João capítulo 2, capítulo 1, perdão. 1 João capítulo 1. Com relação à separação. Todos esses itens aqui, irmãos, é porque Deus nos separou, tá? Ele nos separou. 1 João capítulo 2, versículo 15. É 2,15, tá? 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembre-se do que eu falei. Não são as pessoas, são um sistema que irmãos, pouco a pouco, ele vai entrando como algo letal, né? Bem devagarzinho, né? Já falei isso uma vez para os meus irmãos, né? Quando a minha mãe gosta muito de novela, né? E eu era criança juntamente com meus irmãos. Sabe como é que é, né? No passado, né? Aquelas coisas. Aí, estava lá assistindo uma novela lá, aí apareceu uma cena de um beijo. Eu lembro disso. A minha mãe, menino, correu lá e desligou a TV, porque não queria que a gente visse aquilo, né? Cuidado, né? Cuidado, não queria que a gente visse aquilo. Mas hoje, irmãos, hoje eu chego na casa da minha mãe e está lá, né? Ah, mamãe, só não liga mais não. Ah, isso aí não é bom, isso é comum. Porque entrou como algo bem letal. E a gente vem, e muitos dão defesa. Ah, irmão, porque você é radical. Né? O mundo hoje é assim. Eu falo de um sistema que está querendo nos enredar, irmãos. Nos enrolar. Certo? Fazer com que a gente não corra essa carreira. É isso que nós precisamos perceber. É isso que o Espírito precisa dizer. Opa, luzinha amarela. É esse sistema que eu estou falando. Sabe por quê, irmãos? Eu vou mostrar um versículo para vocês. Não, vocês têm que se empolgar com esse versículo aqui, pelo amor de Deus. Abram Salmos 16, 3. Salmos 16. Ó Senhor Jesus. Salmos capítulo 16. Olha, irmãos, eu li esse versículo hoje, nesse versículo essa semana, eu desfrutei demais. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Ah, não. Eu li esse versículo, eu desfrutei demais. São os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmãos, olha só, Deus se compraz, Deus se alegra. Você sabe, né? Satanás está aqui acusando, e Deus está dizendo, você tem visto Webster? Tem visto Webster? O notável? Nos quais eu tenho todo o meu prazer? Irmãos, isso é tremendo, é ou não é? Isso é maravilhoso. Muito bom. Toquei muito. Ó Senhor Jesus. Esse salmo, ele começa falando dos santos. Ele diz aqui, ele fala assim. Ó Senhor Jesus. Ele continua dizendo aqui. Versículo 4. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecereis as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Vai se abalar tudo. Mas o Senhor está à nossa direita, e mais especificamente dentro de cada um de nós. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro.
Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Ó Senhor, é bom ou não é bom ser santo, irmãos? Ó Senhor Jesus, quero cada vez mais me separar. Meu sentimento é esse. Quanto mais coisas, irmãos, eu quero ficar, cada vez mais eu quero ser separado. Esse é o desejo do seu coração também? Paulo, ao escrever o livro de Timóteo, deu outra dica. O Senhor conhece os que lhe pertencem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 19 diz, olha só. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 19. É tremendo, irmãos, é tremendo. É um negócio... Ó Senhor Jesus. O que Paulo diz aqui no versículo 19? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece. Conhece ou não conhece? Os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Apartar-se. Retirai-vos. O Senhor mesmo disse, retirai-vos do meio deles, e eu vos receberei para mim mesmo. Vós sereis como filhos e filhas. Irmãos, é uma questão de separação mesmo. Vivemos no mundo, estudamos no mundo, trabalhamos no mundo, mas não podemos nos sujar com esse mundo. Nós somos separados. É possível ou não, irmãos? Então, Paulo continua aqui no versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Vasos de honra, vasos para desonra. E aí? O que nós podemos ou o que nós queremos ser? Vasos para... Mas o versículo 21 diz, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será o quê? Utensílio para a honra, santificado, será o quê? Utensílio o quê? Utensílio o quê? Cada vez mais separado. Santificado e útil ao seu possuidor. Oh, Senhor, irmãos, eu sinto que o Senhor não me usa. Não sei, irmão, há tanto tempo, sinto que o Senhor não me usa. Santificado e útil. Separe-se. Separe-se daquelas coisas. As vossas iniquidades é que fazem o quê? Separação. Está o braço do Senhor recolhido? Está o ouvido do Senhor surdo? Não. Mas qual é o problema então, irmãos? Ele diz, ele dá a dica, as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ora, santificado e útil, Deus quer nos usar. Nós temos uma visão e temos uma comissão. Deus quer nos usar. Que essa palavra, irmão, seja palavra de encorajamento. Não é palavra aqui para condenar ninguém. Vamos nos santificar, irmãos. Coisas que nos sujam o nosso coração, sujam o nosso testemunho. Pedro, quando ele dirá, o 22, só para completar aqui, né? Por causa do horário. Foge ao trocinho das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Nós vimos que seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, Mateus capítulo 5, versículo 8 diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração. Qual é o problema do nosso coração? O nosso coração físico, o problema dele está ligado à nossa dieta, o que nós comemos. Nossa, o sujeito come tudo, meu irmão. Não cuida, né? Sal, gordura, fritura, tal, tudo exagero e excesso, né? Não adianta você ter um corpo sadio e um coração doente. Eu conheci uma pessoa que estudou comigo, certo? Todo saudável, todo bonitão. Quando foi um dia,
Um dia ele estava lá em casa, de repente, buf. Quando foram olhar, ele tinha um problema de coração. Jovem. Nosso coração psicológico, para ele ser sadio, nós precisamos mudar a nossa dieta, irmãos. Puros de coração. Porque o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai. O Senhor, Ele diz, não é o que entra o que contamina, mas o que sai. E Ele fala aqui em Mateus capítulo 12, eu queria abrir com você, rapaz, o tempo Mateus capítulo 12 diz o seguinte. Senhor Jesus, que essas palavras possam ajudar os irmãos, né? Mateus capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, deixa eu ver o versículo aqui. Que agora que eu vim olhar. Ih, rapaz, dá falta ainda 5 itens ainda, ó. 12:34. Vai já. Falta 5 itens, Chico. Versículo 34 diz, irmãos, esse aqui o senhor está falando para os fariseus, tá, irmãos? Por favor. Não, vamos pegar só a parte B então, tá? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nossa dieta precisa mudar. Ser restringido assim é bênção, atado a vitivô, com doce o fruto, só desse fruto vou comer. Irmãos, se você é aquele que, eu vou só citar um exemplo, às vezes eu chego perto de alguém, não necessariamente é irmão, sabe? Seu Edson, você viu como é que está a situação em Fortaleza? Não vi não. Meu Deus do céu, a cidade mais violenta do Brasil, essa cidade, no 9-0, uma criança, o pai matou uma criança, irmão, para, pelo amor de Deus. Ele fala do que está cheio. Mas se nós chegarmos uns para os outros e falarmos, viu o versículo do alimento diário hoje? Hein? Rapaz, foi legal demais, não foi? Sabe o que o Senhor Jesus diz lá? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ó Senhor Jesus, viu o que falou, tá certo? A reunião de domingo passado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso, irmãos. Essa dieta parte de um coração, irmãos, que seja um coração puro, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Eu quero realmente esse coração. Eu quero encerrar com o Salmo 34, quer ler alguns versículos do Salmo 34. Tinha alguns itens aqui, mas não vai dar tempo, irmãos, por causa do tempo. É o tempo. Salmos 34, versículo. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Falta alguma coisa para os santos que temem o Senhor? Irmãos, Paulo falou com reverência e santo temor. Reverência, tremor e temor. É reverência, não é viver de qualquer maneira. É ter reverência ao nosso Deus, é ter respeito, é ter consideração. Não viver de qualquer maneira, mas respeitar. Assim como nós devemos respeitar os nossos pais humanos, nós também devemos muito mais respeitar a Deus. Mesa do Senhor é um momento de reverência, como os irmãos tocaram, o Senhor está aqui, irmãos. Então temos que ter reverência, né? Na hora da mesa do Senhor, dos hinos, né? Não ficar distraído, conversando coisas paralelas, isso ofende o Senhor, irmãos. Tá certo? Versículo 9, e eles vêm falando assim, o versículo 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor
bem nenhum lhes faltará, irmãos. Ó Senhor Jesus. E o versículo 12 diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, intencionalmente, com a intenção, com dolo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ó Senhor Jesus, por causa do tempo eu queria parar aqui. Eu ainda tinha 2 itens para tratar, que era a graça e redimidos pelo sangue do Senhor. Mas no nosso alimento diário dessa semana está recheado, irmãos, dessas palavras da graça. Nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor, os irmãos podem ver essa semana. Jesus é o Senhor, que o Senhor possa abençoar os irmãos, e nós possamos tomar essas palavras e colocá-las em prática no nosso coração. Amém, irmãos?